Com 250 aeronaves operando por 23 companhias aéreas e 180 encomendadas, o 777 é considerado um novo avião. Mas é um novo avião que demorou mais de uma década para ser construído. A Boeing começou a trabalhar nesta moderna aeronave em 1988. O 777 surgiu em função de uma necessidade, de uma carência em 1988. Diversas companhias aéreas pediram à Boeing que construísse uma aeronave que pudesse transportar economicamente 300 passageiros, tanto em viagens curtas quanto em viagens intercontinentais. O Boeing 767, com capacidade de 200 passageiros e criado em 1981, tem uma autonomia de 11 mil quilômetros. Já o 747, que transporta 500 passageiros e opera desde 1968, tem uma autonomia de 13.500 quilômetros. Mas as empresas precisavam de uma aeronave intermediária, um avião que pudesse transportar 300 passageiros, tanto em viagens curtas quanto em longas, e este avião deveria ser econômico. A Boeing percebeu que precisava construir uma aeronave totalmente nova. Para isso, a fábrica da Boeing em Everett, Washington, teve de sofrer uma enorme expansão para abrigar 2 linhas de produção do 777. 2 anos e $1,5 bilhão depois, a fábrica estava pronta. 210 mil metros cúbicos de concreto foram usados para formar o piso, bastante para pavimentar 71 quilômetros de uma rodovia com 4 pistas. A montagem da fábrica também consumiu 85 mil toneladas de aço, ou 2 vezes a quantidade necessária para erguer o edifício Empire State. Uma parte inovadora do novo complexo foi um laboratório de $370 milhões, no qual cada peça da nova aeronave foi testada antes que o verdadeiro 777 deixasse o solo. A Boeing criou um programa chamado Trabalhando Juntos. Projetistas da United, All Nippon, British Airways e outras companhias trabalharam na fábrica de Everett ao lado dos funcionários da Boeing. Além disso, consumidores, mecânicos e pilotos participaram do processo de planejamento desde o início. O importante foi que desde o início falaram com os clientes, com os mecânicos, com as comissárias, falaram com os pilotos e disseram: vamos fazer um avião que vocês querem. Na primeira reunião, eles olharam para mim e perguntaram na orientação: você quer indicação simples ou dupla? A simples tinha o formato do topo de um triângulo e o avião voa no topo do triângulo. Na dupla, existem 2 ponteiros independentes. Eu olhei em volta e pensei, como Robert De Niro está falando comigo, e disse: quero a dupla. E eles anotaram e eu pensei: meu Deus, funcionou. Foi uma experiência incrível. Os funcionários que trabalham em aviões, como mecânicos, operadores de carga e comissárias, também foram consultados. E o operador de carga disse: se moverem aquela peça ali, nós ganhamos mais 3 metros de espaço. E outro exemplo foram os mecânicos dizendo: olha, não dá para usar as ferramentas que precisamos para remover essa peça nesse compartimento. Ou aumenta o compartimento, ou tira a peça. O passo mais ousado e inovador dado pela Boeing foi o uso de um sistema de projetos recém-desenvolvido chamado CATIA, aplicativos interativos tridimensionais auxiliados por computador. Usando essa tecnologia, a Boeing projetou e construiu digitalmente uma aeronave sem pranchetas de desenho ou maquetes. Isso nunca havia sido feito antes. Nós passamos de uma tecnologia de prancheta de desenhos bidimensional para uma forma nova de projetar e construir aviões. O CATIA permitiu aos projetistas mover as peças no computador como se elas fossem reais. Com esse programa, os engenheiros puderam trabalhar com a peça antes que ela fosse fabricada. Quando se olha para alguma coisa em 3D, é como olhar para o objeto real. E outra grande vantagem que temos com o CATIA é que ele nos possibilita ver diferentes peças e o modo como elas se encaixam. E se elas não se encaixarem, ele identifica as interferências. Peças que interferem entre si são um dos maiores problemas enfrentados por fabricantes de aviões. Nós tivemos que criar um software interno que nos permite ver milhares de peças. Assim, por meio dele, temos a capacidade de percorrer todo o avião, identificar as peças problemáticas e corrigi-las. Esta mão virtual foi criada para que os projetistas tenham certeza de que os mecânicos têm espaço para alcançar qualquer peça que requer manutenção. O sistema é de altíssima precisão, trabalhando com grandezas de 1/1000 de centímetro. E isso é muito importante num avião onde qualquer vibração não é bom sinal. Claro que a mais brilhante das ferramentas de projeto é inútil sem projetistas de talento. A
A Boeing reuniu a maior equipe de projetistas por computador da história. Mais de 10.000 pessoas, cada um com uma estação de trabalho. O uso desta tecnologia virtual revolucionária permitiu que o 777 fosse projetado por equipes no mundo todo, até na Austrália e Japão. O trabalho online permitiu a realização de reuniões virtuais que aceleraram a fase de projeto. O uso da realidade virtual do CATIA para otimizar a construção levou a economias significativas. Um bom exemplo são os compartimentos de bagagem. A instalação de todos os compartimentos era feita em 17 etapas. E com o CATIA fazemos em 2. Os compartimentos de bagagem do 777 abrem mais e são mais profundos que qualquer outro nos céus. Ele tem um sistema automático que quando você começa, veja só isso. Quando você começa a empurrar, veja como ele assume e o compartimento se fecha sozinho. 2 horas e meia de voo e o voo 78 da American está sobre o Atlântico. É enorme, é espaçoso. O teto é alto e nos dá a sensação de estarmos viajando em nossa própria sala de estar. Tommy, essa aqui é pra você. A fuselagem do 777 é 30 centímetros mais estreita que a do 747, mas parece mais espaçosa. Esse efeito é obtido com o uso de tetos curvos e paredes quase verticais. Na classe executiva, descanso para os pés dão mais conforto aos passageiros. E na primeira classe, os assentos abrem-se totalmente, permitindo que os passageiros viajem deitados. E em todas as classes, cada assento tem sua própria TV. Na primeira classe, os sistemas de entretenimento são mais complexos. Bom, tudo fica oculto. Eu tive que procurar primeiro. Na verdade, é só pressionar que ele sai. A tela se desdobra, permitindo posicionamento. E dá para variar para frente e para trás. E assim dá para assistir televisão no meio da noite sem incomodar o vizinho. O controle fica ao meu lado. Ele salta. É fácil de operar. On é para ligar. E no momento, essa tela está mostrando onde o avião está. Ele tem um sistema de GPS que é, na verdade, muito interessante. Podemos acompanhar o progresso da viagem. As comissárias sabem que o barulho dos assentos sanitários incomoda os passageiros, seja acordando-os durante o sono ou soando como um tiro. Este é um assento sanitário que abaixa silenciosamente. Quando eu faço isso, o mecanismo é acionado como no compartimento de bagagem. A circulação do ar e a ventilação no 777 é melhor do que em modelos anteriores. De fato, o 777 aparentemente resolveu um dos pequenos problemas com odores em viagens aéreas. Um dos problemas que muitas vezes enfrentamos é que... de pessoas com gases... Eu não acredito que está falando isso. É um problema porque estamos pressurizados. Digo, a aeronave é pressurizada e seu corpo também fica pressurizado. E é um problema que todos enfrentamos. E neste avião é um pouco mais fácil de enfrentar? É muito melhor. É um avião muito mais gentil conosco. Um imenso salto para a humanidade. Para longas viagens, a tripulação fica muito mais confortável do que costumava ficar. Atrás da cabine, os pilotos têm uma área de descanso maior. O mesmo ocorre com as comissárias e uma cabine intermediária. Uma das características do 777 é que temos uma área de descanso isolada. Temos 4 assentos totalmente reclináveis. Sudeste de 1330, norte do Texas. Voo operando normalmente dentro do horário. Às vezes eu lamento que os passageiros não possam ver pelas janelas frontais. Certa noite estávamos voando e Vênus estava brilhando como uma joia sobre a Lua. Foi espetacular. São coisas que ficam na nossa memória para sempre. O voo 78 da American de Dallas-Fort Worth para Londres está a 2 horas de seu destino. Após ter entregue o comando da aeronave ao piloto em treinamento Doug Justful, os pilotos Hinton e Galt podem relaxar, mas a possibilidade de um perigo repentino está sempre presente. Todos os pilotos são testados em algum momento de suas carreiras. Jim Galt passou pelo teste quando pilotava para uma companhia da Califórnia há alguns anos. Inclinações inesperadas de 737 têm tido destaque ultimamente. Eu passei por uma a caminho de Reno. O avião levantou e inclinou para a direita. Tentei virar para a direção oposta, mas o avião continuou a inclinar para a direita.
Na minha mente, eu só pensava que tinha que bancar o herói. Eu ia controlar o avião até descobrir por que ele estava inclinando. Finalmente, ele respondeu aos comandos para rolar para a esquerda em vez de continuar a ir para a direita. E lentamente o avião foi se acertando. De um ângulo de 110, 120 graus, ele voltou a ficar nivelado. Foi um momento muito tenso. Eu levava um avião de Lajes para Kindley, Bermuda, e o sistema anticongelamento parou de funcionar. Então o navegador virou para mim e disse: bom, se continuar assim, vamos cair 1h30 antes de Kindley. Contatamos equipes de emergência que não conseguiram nos achar e descemos para tentar tirar o gelo do avião. Não adiantou. Então, por 2 horas, ficamos sentados sem poder fazer nada no avião que achávamos que não chegaria a Bermuda. Mas ele chegou. Não restava muito combustível, mas conseguimos chegar. Os primeiros voos comerciais de Paul foram num Electra 100 no final da Era das Hélices em 66. O Electra foi o primeiro avião que eu pilotei na American e tinha saído do 124, como você. E o 124 era um avião de 200 nós, não pressurizado. Lento, barulhento, não confiável. E esse aqui parecia o paraíso para mim. Eu estava na aviação moderna. Em seguida, Paul passou a pilotar o Boeing 727. Quando fui para este aqui, as 2 maiores mudanças, na minha opinião, foram os motores a jato e a curva das asas. Era um belo avião, era fácil de pilotar e era preciso. Bom de manobrar e tinha potência. Era um pouco difícil de pousar. Em 1968, o gigante 747 de 4 motores foi lançado pela Boeing. Foi a primeira vez que vimos um avião de alta capacidade. A tecnologia para a fuselagem em si não havia sofrido grandes mudanças além do tamanho. Foi o primeiro avião que vi cuja cabine tinha um sistema de computadores a bordo. Quando se faz asas maiores com maior espaço para armazenar combustível e com motores mais econômicos, então aumenta-se a autonomia. E a asa é basicamente um tanque de combustível. Esse aqui tem um tanque de combustível muito menor e motores muito menos econômicos que esse. E a coisa continua progredindo, vai melhorando aos poucos. Quando se fala no 777, o combustível que ele carrega internamente pesa tanto quanto este avião. O voo 78 segue em frente, impulsionado por seus 2 gigantescos motores Rolls-Royce. Cada um dos motores gera 92.000 libras de empuxo e tem o tamanho da fuselagem de um Boeing 737. Eles geram mais empuxo do que o gerado pelo foguete Atlas, que colocou as cápsulas Mercury em órbita. Eles usam 2 grandes motores no avião, em vez de 4 menores. Embora muitos digam que 4 são melhores que 2. Estudos de confiabilidade mostram que, em termos de durabilidade e em termos de curvas e desvios em voo, 4 motores são menos confiáveis porque há 2 vezes mais chances de algo dar errado. Para impulsionar o 777, a Boeing e seus fornecedores de motores General Electric, Pratt & Whitney e Rolls-Royce construíram um motor absolutamente único. Foram analisadas falhas em motores nos últimos 30 anos e cada um dos problemas foi identificado. Na Pratt & Whitney, 22 motores foram testados exaustivamente. Aviões enfrentam muitas tempestades, por isso placas de gelo com 3 centímetros de espessura foram lançadas contra as enormes turbinas para simular a mais terrível das tempestades de gelo. Imagens em câmera ultralenta mostraram que as placas de gelo eram pulverizadas ao chocarem-se com as pás antes de chegarem aos motores. Em outro teste, a água simulando uma chuva de 710 milímetros por hora ou uma tempestade de 1 bilhão foi lançada contra as pás. Os engenheiros da Pratt & Whitney fizeram a turbina operar em potência máxima sem qualquer problema. 22 pás de titânio sugam 57 mil metros cúbicos de ar durante a decolagem. Mas e se uma das pás se soltar durante o voo? Os engenheiros detonaram uma carga explosiva na base de uma das pás para simular tal evento. A pá choca-se com um anel de contenção em torno do motor com uma força de um carro atingindo uma parede a 130 km por hora. O anel deforma-se com o choque, mas permanece intacto. Outros testes mostraram que pequenas pedras e detritos em geral também não causavam qualquer problema.
Mas e quanto aos pássaros que podem chocar-se contra as pás quando o avião estiver no ar? Diversos pássaros mortos de 4 quilos foram disparados a 320 km por hora diretamente para dentro do vórtice. Todos os motores funcionaram em potência máxima por 2.500 horas, o equivalente a 6.000 decolagens e pousos. O severo programa de testes produziu motores de extraordinária capacidade. Em seguida, os motores foram desmontados e cada uma das peças examinada sob microscópios em busca de danos e de qualquer sinal de desgaste. O avião é capaz de voar muito bem com a força de um único motor, mesmo no caso de uma decolagem, quando está cheio de combustível, cheio de passageiros, numa velocidade relativamente baixa, no meio da pista, ainda assim ele pode decolar. Quando usamos o avião da forma como costumamos fazer, estamos bem longe de atingir o limite de tensão. 8 horas e meia após deixar Dallas, o voo 78 pousa no aeroporto de Gatwick, em Londres. 100. Doug Jasful faz um pouso impecável. Isso deve ser a boa orientação de Jim e Paul, mas, ironicamente, esta é uma das últimas vezes que os comandantes irão pousar em seu bebê de 100 milhões de dólares. O momento de passar o bastão a uma nova geração de pilotos aproxima-se rapidamente. Ótimo trabalho, muito bom. Obrigado. Fez um bom trabalho. Foi um prazer trabalhar com você. Igualmente. Sentiremos saudade dos velhos. Este ano, Jim Galt e Paul Hinton completaram 60 anos, idade obrigatória para a aposentadoria dos pilotos comerciais, seguindo a regulamentação federal. No dia seguinte, quando o 777 retornar a Dallas, Jim fará seu voo de despedida, seu último voo como piloto comercial. Ele é muito novo para aposentar. Mas muitos acham que a regulamentação é ultrapassada. O filho de Jim, Rob, também piloto, é um deles. Acho que a capacidade física de um piloto demonstrada em exames deve determinar quando ele ou ela deve se aposentar. Se capacidade física, inteligência e vigor forem os critérios... Vai. Há poucos meses, Jim Galt passou com honras nesses testes quando travou um extenuante combate simulado com seu filho Rob sobre o Oceano Pacífico. Quem foi o melhor? Direita e pra cima, deixa eu subir um pouco, Jim. Piloto de caças como Jim Galt, não há nada mais estimulante do que um combate. Rob aceitou o desafio de seu pai como presente de Natal. Erro fatal! Deixe que ele morra como um homem! Isso! Travamos 5 combates e o placar foi 3-2. Se ele contar a história, tenho certeza de que ele vai dizer que foi 3-2 para ele. O resultado foi 3-2 porque eu facilitei. Na verdade, foi 3-2 para mim. Voltando agora. Jim, obviamente, está em plena forma, mas, no entanto, o retorno a Dallas, Fort Worth, será o último voo em um avião americano.